Tudo bem? Esse conteúdo de educação vai falar sobre usar estratégias de blog, site, influencers para atração. Então vamos lá. Eu sou a Marina, VP da ESEC em BH, e vou apresentar para vocês esse conteúdo. Essa estratégia de usar blog, usar conteúdo, é sobre conteúdo. É sobre o conteúdo que a gente passa para o nosso público no final das contas e como que a gente passa ele. Tem alguns processos básicos que a gente usa para trabalhar com blog, influenciador e esse tipo de estratégia, que são a busca por um canal, como contactar, como fazer o planejamento disso, como criar esse conteúdo e como analisar o resultado depois. E aí, o que a gente procura no final das contas? A gente sempre vai procurar por um canal que entrega conteúdo massivo, que tenha um bom tráfego de jovens e que é alinhado à ESEC. Então é isso que a gente vai procurar quando a gente estiver procurando um canal. Começando por isso, os canais que a gente mais vai buscar vão ser blogs, sites, revistas digitais, páginas do Instagram, Facebook e digital influencers que sejam relevantes. Só que não precisa necessariamente ser só esses 5. Você pode achar outros canais de comunicação massivos e que te ajudem a atingir o objetivo que você quer. E aí, como esses canais devem ser? Eles devem ser voltados para a cultura jovem, eles têm que ter um bom tráfego, eles têm que ter muito acesso, eles têm que passar conteúdo massivo, então mais de 140, 200 caracteres com certeza. Eles têm que estar alinhados aos valores da organização, então muito cuidado com o nosso posicionamento de imagem, e eles têm que ser relevantes para a sua cidade ou região, porque às vezes existe um influenciador digital que ele pode até ser da sua cidade, mas ele já tem um alcance nacional e não vai alcançar só pessoas da sua cidade. Tem alguns exemplos nacionais que eu posso explicar para vocês. A Jut, que é uma influenciadora que já até trabalhou com a ESEC. O UOL, que é uma revista digital que anuncia diversas coisas e fala sobre diversas coisas e pode ter uma partezinha para falar, poderia. E uma página do Instagram, do Facebook que custa quanto custa viajar. Eles têm mais de 200 mil pessoas e eles também falam sobre viagens, que tem tudo a ver com a ESEC, olha só. E aí, agora eu queria pegar um pouquinho do tempo de vocês, para vocês escreverem no papel todos os canais que já apareceram na sua cabeça enquanto eu fui falando, que tem a ver com a sua cidade ou região. E aí, escreve aí num papel, vocês têm 15 segundos. Show! Incrível! Eu sei que é bem rápido mesmo e é para ser rápido, porque é só para vocês lembrarem mesmo depois. Então vamos lá, para a parte de planejamento. Vocês têm que ter pensamento crítico. Então a primeira coisa que vocês têm que pensar é o que eu preciso dessa estratégia e como que essa estratégia vai me ajudar a ter. Porque vocês não podem planejar um blog ou um site do nada e aí simplesmente para ter essa estratégia. Depois que vocês tiverem esse pensamento crítico, pensa se vocês têm um objetivo claro e se você tem planejamento de análise, se você vai conseguir analisar que você conseguiu bater esse objetivo claro seu. Show? É bem simples. E como que você começa um contato? Como você começa um contato com um blog? Primeiro, busca o telefone e o e-mail desse blog, sempre no final da página tem. E o que você vai falar? Você vai perguntar se eles aceitam sugestão, porque é bem importante isso para você conseguir sugerir. Você vai perguntar se eles têm um Media Kit, você vai pedir esse Media Kit. Media Kit é um portfólio que tem todos os valores aí que, os blogs usam para cobrar e precificar o serviço deles. E você vai explicar a sua estratégia. Então, você vai falar, olha, eu preciso de um texto aí no seu blog, porque eu preciso de 200 leads para GV. Basicamente isso. Então, algumas dicas. Se posiciona como alguém que quer um serviço e não um favor. Então, oi, eu quero usar o seu serviço do blog e não, oi, divulga para mim. Explicar o que você está buscando, então explicar o seu objetivo ou o que você quer naquele blog específico. Sempre se apresentar como alguém da ESEC, o que você é na ESEC. E se você não tiver budget, pergunta se trabalharam com ONG, porque às vezes eles têm uma política para ONG, ou tem um valor simbólico para a ONG porque já trabalharam. E alguns blogs gostam de se alinhar com causas sociais. E aí deixei aqui um exemplo bem sucinto de um e-mail que eu já mandei de primeiro contato, onde eu me apresento o que é a ESEC, apresento qual é o nosso público, apresento qual que é a estratégia do porquê que eu preciso desse blog, e aí e pergunto para ele como que a gente pode trabalhar junto no Media Kit. É bem sucinto e bem objetivo mesmo. E aí, a gente vai passar para o processo de criação. Antes de passar para o processo de criação, toda vez que você for passar por processo de criação em alguma estratégia de conteúdo massivo, faça essa checklist. Eu tenho o canal certo? Eu já tenho esse planejamento feito?
eu já tenho um contato efetivo com o serviço de mídia, eu já tenho o budget aliado com o VP Finanças. Isso é básico. Depois disso, a gente começa a criar. Então vamos lá. O que você precisa para fazer a criação de um press release? Para fazer uma sugestão de pauta. Você tem que saber o que o público tem que entender ou tem que fazer quando terminar de ler. Você tem que ter um público específico e saber como que você fala com ele. E você tem que ter todas as informações essenciais para o que ele tem que saber quando ele terminar de ler. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma situação que eu preciso de um conteúdo de GV que anuncie oportunidades para os estudantes de Direito no projeto de SDG 16 na Argentina. E aí, você vai ter que responder aqueles 3 tópicos que eu passei atrás. E aí eu vou dar 1 minuto para vocês responderem. Show! É rápido mesmo. E aí agora eu vou passar como eu respondi aqueles 3 tópicos só para vocês verem se está alinhado. Então vamos lá. Primeiro, o público precisa entender o que é GV, o que o projeto vai ser, e que o call to action dele é se aplicar no link do Basicom. Eles são estudantes de Direito, então eu vou falar de uma forma mais séria, eu vou ser bem explicativa, porque eles não sabem o que é ESEC, e eu vou ser bem chamativa sobre no que o projeto se conecta com ele, que é a SDG de Paz e Justiça. As informações básicas que ele precisa ter são as informações do projeto, as informações do que é ESEC, as informações de pré-requisito e como que ele vai se aplicar para ser abordado. Então, é basicamente isso. Daí, eu vou conseguir criar o meu texto, o meu blog, o meu discurso. Por quê? Se for um blog, uma página de um site, eu tenho que garantir que o meu release tem esses tópicos. O meu texto tem que ser bom de ler e todas as informações mais chamativas têm que estar na cara da pessoa que vai ler. Quando for um influencer, basicamente eu preciso garantir com que ele fale todos esses tópicos. Mesmo que seja do jeito dele, ele vai falar todos esses tópicos e salientar todas as informações mais chamativas. E aí, na parte de análise, pódio, simplesmente saber se o que caiu foi alinhado e se caiu um bom volume. E o bit.ly, quantos cliques tiveram naquele link. Você pode solicitar o reporte de métricas para o influenciador ou para o blog, então ele vai te passar um reporte de como que foi aquela ação no site dele ou numa página dele. E em Corner X, saber se o perfil tá legal e se o lead caiu entendendo as coisas. Então, quando a gente faz uma estratégia de conteúdo massivo, o lead já cai qualificado, porque ele sabe o que é ESEC, ele sabe que ele tem uma taxa, ele sabe tudo. Você pergunta para os seus ODX se foi certo, se deu certo, se ele já sabe tudo. Agora uma FAQ, assim, as perguntas que eu mais escuto. Minha cidade não tem esses canais. Olha, a primeira coisa, eu tenho certeza que os jovens da sua cidade, eles se informam em algum lugar de alguma forma. Você tem que descobrir como que eles se informam. E aí você pode usar esse canal que eles se informam. Esse canal pode ser uma página no Facebook, pode ser o site da universidade. Depende muito. Você só precisa de um conteúdo massivo. Como que eu faço eles me responderem? Isso depende muito. Você tem que saber qual é o canal certo com que eles dialogam com o público externo. Se é telefone, e-mail. E sempre insiste. Mas se insistiu e não deu certo, às vezes eles não aceitam sugestão de pauta. E aí é legal ficar atento a isso também. É tudo muito caro. O que eu faço? Você pode se posicionar como uma ONG, que é o que eu já disse, ou você pode usar o formulário de sugestão de pauta, que geralmente tem em site. Sugere uma pauta e vê se o cara topa. Porque às vezes, se for muito legal pra ele vai topar sim. E se eu não tiver resultado, o que eu faço? 1. Não cria pânico. 2. Esse tipo de estratégia não salva a vida. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Depende muito. E aí, o que você pode fazer?
Você vai aprender com o seu erro, ver se você errou na escolha do blog, na criação, no planejamento, etc. E aí você avalia. Outra coisa, se for um link de um blog, um link de uma página, alguma coisa no Facebook, você pode sempre compartilhar de novo depois de um tempo. E ver se às vezes foi a timeline errada. O que é press release? É você fazer um texto que tenha todas as informações necessárias e você manda para um jornalista ou para um blog ou etc. Ele vai ver todas aquelas informações, vai rebuscar um pouquinho, porque ele sabe o que no blog dele ou na página dele precisa e manda. Então, press release é um texto com todas as informações que você quer sugerir numa pauta. E é sempre uma estratégia específica? Não necessariamente. Você pode usar como uma estratégia específica, uma campanha específica, ou você pode simplesmente fazer um texto para explicar o que é talentos globais, e tudo bem. Ou então para explicar o que é exec, tudo bem. Isso depende muito do seu planejamento. Então, tá atento e tá fiel ao seu planejamento, você pode anunciar o que você quiser, baseado na sua campanha. E aí, gente, para concluir, blog, site, influenciador é uma estratégia de conteúdo massivo. Então, são conteúdos grandes, conteúdos ricos, conteúdos que passam muita informação. É sempre se lembrar disso e ser o mais claro possível em relação a esse conteúdo. E aí, muito obrigado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar no Telegram, no WhatsApp, eu tô sempre por aí. E valeu!